Conversamos com o Paulo Costa, que é o dono da olaria, ele autorizou e nós fomos para lá. Quando nós chegamos, eram umas 7 horas da noite, mais ou menos, estava chovendo. Uma chuva, não era temporal, era uma chuva. Agora, os agentes foram para dentro de uma casa, que era a casa do zelador, lá do caseiro, lá dessa olaria, do vigia. Foram lá tomar café, uma bolachinha, uns troços lá qualquer. E eu não ia me preocupar com café, com coisa, eu era o chefe da equipe. Eu não podia estar me preocupando com café, nem bate-papo. Eu estava lá olhando, fiquei olhando para ver se viu alguma coisa, se alguma coisa acontecia. Realmente, quando eu estava do lado de fora, veio não vi uma forma, era uma coisa escura. Não deu para detectar a forma, se era discorde, se era oito, não dá. Estava chovendo, mas você via a luz. Uma luz verde, forte, e uma luz vermelha. E esse troço fazia um barulho. Um barulho de ar condicionado, mas bem mais forte, parecia que fosse uma turbina. Aquele barulho de turbina. Não era barulho de jato, era um barulho de uma coisa girando, uma coisa. Isso dá para entender? Não é diferente. Não é barulho de jato. Era uma coisa como liquidificador, vamos supor. Era mais forte do que ar condicionado. Esse troço passou em cima de onde nós estávamos, em cima de onde eu estava. Eu estava na porta da casa e estava chovendo. Eu estava olhando. Ele passou, livrou a árvore e saiu. Mas estava muito baixo. O avião não faria isso nunca. O piloto que fizer isso é morto, é defunto. É perigoso demais com um dia claro. Imagina com chuva e de noite. E ele fazia isso com segurança. Então ele passou e foi embora. O cara já Capitão, quer tomar um cafezinho? Pô, acabei de ver um treco aqui agora que apareceu muito estranho. Aí então tá ok, vamos tomar um café e vamos embora. Entramos no bar. Aí fomos para esse lugar aonde o Luiz tinha estado. Paramos, o barco desci, fui andando, foi até a árvore onde ele tinha feito o giral. Aí ficamos ali embaixo. Então nós fomos lá para esse lugar. Como a maré estava enchendo, a gente estava com a água cada vez mais crítica, né? E a gente chegou a uma posição que a gente já estava, uma situação em que a gente já estava com... Nada tinha acontecido. A gente já estava com a máquina fotográfica, com tudo, com a mão suspensa. Já daqui a pouco eu tenho que subir numa árvore dessa, senão mergulhava com o equipamento, com tudo. A maré foi enchendo e nós estávamos... É assim rápido? É. Umas 10 horas, mais ou menos, quando nós decidimos ir embora. Vamos embora. Aí pegamos uma canoazinha que estava conosco, fomos até o barco, que está parado na outra margem. Salvamos o equipamento e a gente não morreu afogado. Aí fomos lá, deixamos o equipamento no barco, pô, ficamos lá. Agora eu vou ficar mais um pedacinho. Ô, capitão, você não vai voltar? Não, vamos ficar mais um pedaço aí. Umas 11 horas, nós ficamos conversando, distraindo, fumando cigarro e tal. E lá no fim, o rio afunilava. Nós estávamos numa posição, na margem esquerda do rio, direita do rio, e a gente viu o rio fechando lá na frente, afunilando lá na frente. A mais ou menos uns 2.000 metros, passou, vinha da esquerda, do norte para sul, cruzando o rio, uma luz muito forte, amarela, âmbar, como um sol, mas muito baixo, em cima das árvores. E cruzou o rio na mesma posição, mais ou menos, onde fica a casa do vigia, onde eu tinha visto a primeira coisa. Passou da região de vigia? Do vigia da olaria. Do vigia da olaria. Tá? Dessa olaria do Costa. Aí passou muito baixo. Iluminava o rio. Aí foi filmado isso. E no filme aparece ele tremeluzindo. Uma coisa assim. Uma luz que eu não sabia. Como se fosse uma chama esquisita. É. E aparece o rastro dela, a luz dela no rio. Foi filmado isso. E foi bem filmado. Quando você tinha um documento desse gênero, uma filmagem espetacular como essa, isso não ia para Brasília? Ainda não. Ainda era retido no comando aéreo? Ficou depois é que a Brasília solicitou isso. Eu não acredito que o Brasil não acreditava muito nessa história, não. Tá?
O Brasília achava que era o quê? Não sei. Meia dúzia de tanta coisa se fala. biruta no meio do mato, pesquisando. Eles não queriam se expor, né? Talvez isso é um negócio, a gente vai dar crédito a uma coisa dessa e tal, mas tinha colegas deles lá. Isso que os caras estão fazendo. Será que é verdade isso? Bom, isso foi 11 horas. A gente registrava a hora, a altura, direção, essas coisas todas que tinha que se preencher o relatório. Esse agora mesmo é que eu não saio daqui. Agora nós vamos ficar. Mas não tínhamos levado comida, não tínhamos levado café, não tínhamos levado nada. Água, nada. Aí o Luiz se propôs a ir à casa dele, no casebre na beira do rio, para fazer um café, trazer alguma coisa, pão, bolacha, sei lá o que fosse, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho, um negócio. Aí ele saiu com um barquinho e tinha no meio do rio uma ilhota. Não tem mais do que 15 ou 20 metros de largura não, mas é muito comprida, parecia submarino no meio do rio, tá? Tem vegetação. Ele saiu com o barco e desapareceu nessa ilha. Nós não vimos mais o Luiz. Ele foi remando uma canoazinha, uma pirogazinha pequenininha. Ele saiu com um garotinho, um menino de nós que foi com ele, foram remando, desapareceu do rio. Nós não vimos mais. Logo que ele desapareceu, não demorou muito, eu estava em pé, em cima da tolda do barco, e os agentes conversando, mas era o chefe, não podia estar me dando a luz de estar tendo essas facilidades. Eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então eu tinha que estar a risco. Veio do meu lado esquerdo, eu estava de frente para o fim do rio, para o começo do rio, aliás, de onde nós vimos, da olaria. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui é direito. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto, não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta, tá? Era bola de futebol americana, muito grande, e como se fosse esse abajur, translúcida, tá? Só que tinha janelinhas no meio, toda a extensão dela tinha uma janelinha. Eu não vi ninguém atrás daquela janela, mas que tinha janela, tinha, tá? E era uma coisa muito grande, mais ou menos uns 100 metros, bem grande, uma bola de futebol americana grande passando em cima da gente, a baixa altura, e fazia um ruído estranho, fazia um ruído de esse ar-condicionado. Quando ele passando devagar em cima da gente, de propósito, devagar, bem devagar. A máquina filmadora estava acionada e o mecanismo dela faz um ruído. Eu pedi que o agente que estava mexendo, estava filmando, que ele parasse de filmar, porque eu queria tirar dúvidas. Eu não queria confusão desse ruído da máquina com o ruído que eu estava ouvindo. Aí ele bati no japonês, eu falei que o cara era japonês, bati no japonês e ele parou. Um é Flávio, o outro é japonês. Ele parou de... Você está ouvindo? Ele estou. Era esse barulho da catraca. Tinha um barulhozinho desse esquisito lá no meio. No meio desse barulho, esse oscilante, tá? Aí ele continuou filmando, fotografando e tudo. Essa coisa passou, foi embora. Entrou no rumo do continente, do lado de Belém, foi embora. Não desapareceu, foi embora. Tá? Aí, bom, agora piorou, agora mesmo só sai daqui quando eu vi mais coisas, porque agora está pintando que pode acontecer mais alguma coisa na frente. Era mais ou menos, isso foi 11 horas, 11h30 por aí.
No relatório está a hora certa, eu já faz tantos anos, mas era em torno de entre 11 horas e meia-noite. Tá? Nós começamos a conversar, a comentar, pô, mas que troço esquisito, você viu, Janelinha? Aí veio a história de detalhamento, pô, mas que tal, parece uma bola de futebol americano, parece, pô, não sei o que, tudo bom. 1h da manhã, entre 1h30, no relatório está preciso isso, ela veio acompanhando a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? Era uma luz azul, muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta onde nós estávamos. Ela veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. Olha lá, e veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário que o senhor viu dentro do projeto da Operação Prato? Foi. Ela aproximou, ela entrou para o Belém, depois ela voltou na nossa direção. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, a gente via que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio. Sabendo o que vocês queriam. Parou na nossa frente, e depois eu fui, por curiosidade, depois aí, por questão de exatidão do relatório, eu fui medir essa distância. 60 metros. Tá? Ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. Janelas? Não via nada, só via aquela luz muito forte. Tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço inacreditável, incrível. Nós ficamos parados olhando, e agora? Aí eu fiquei com medo. Pô, agora está muito perto. Estava do outro lado do rio. É menos do que a distância de gol a gol no campo de futebol. É imenso. Tá? Parado aquela coisa na nossa frente. Nós ficamos olhando, ele demorou assim uns 3 minutos, talvez, com essa luz azul, e a gente olhando. E ninguém falava, e filmando, fotografando e tal. E a gente olhava e disse, porra, agora? De repente essa luz azul apagou. Pum! Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Tá parada na nossa frente. Não vi janela nenhuma. Era um objeto diferente, então. Devia ser o mesmo, mas devia estar com o interior apagado, alguma coisa assim. Não dá para, eu não te digo que vi janela, tá? Vi aquela bola de futebol, aquela coisa na nossa frente. Ficou mais algum tempo e de repente ela ficou com medo. E agora? Todo mundo ficou com medo. E agora? Se esse cara vem e carrega a gente, como é que fica? Ninguém sabia o que ia daí para frente, o que ia acontecer. Coronel, o senhor está falando que esse tipo de ocorrência que o senhor está me descrevendo, que acontece na Amazônia, não é uma coisa comum em muitos lugares do mundo. Não. Não é. Isso é uma coisa extraordinária. Dentro da ufologia, são depoimentos, primeiro, absolutamente qualificados, que foram feitos por várias testemunhas, o objeto é visto por várias testemunhas, todas elas qualificadas, e dentro de uma função militar que é justamente ligada a isso. Agora, o que na sua opinião é o objetivo dessas naves? O que na sua opinião essas naves insistiam tanto em aparecer no Nordeste, na Amazônia? Enfim, o que passava pela sua cabeça? O que era isso? Vou te responder uma conclusão minha, pessoal. Essa conclusão eu expus a alguns amigos sérios, que ufologia eu trato com muita seriedade. Passei a me interessar muito mais depois que a aeronáutica parou, eu continuei interessado no assunto. E para mim é um assunto muito sério. Eu descarto muita coisa de avistamento que eu não vi, não tenho certeza. Então passei a estudar com muito mais seriedade isso. E fui procurar entender, eu já tinha visto. Agora eu queria entender. Eu queria tirar conclusões daquilo. Tá? Conclusões que eu não podia colocar no relatório.
porque eram conclusões minhas de estudar, de procurar entender, que não cabia no relatório. Tá? Eu fui oficial, como eu te disse, eu fui oficial de operações de selva. Tá? Por isso que vem a minha conclusão. Eu fui oficial de operações de selva. E tive muito contato com tribos de índios. E a gente tinha muito cuidado, tinha muita preocupação de não transmitir para os índios alguma doença que tivesse contida em nós, controlada por anticorpos nossos, que eles não tinham, e você pudesse passar para ele uma gripe, um sarampo, uma difteria, alguma coisa dessa natureza, uma tuberculose, porque nós temos esse... É uma tragédia isso. Nós temos isso dentro do nosso corpo, mas controlado. Nós temos... essas coisas existem no nosso organismo, mas o nosso organismo tem defesa, e eles não tinham. E eu tinha muita preocupação de que, involuntariamente, mas mesmo cumprindo a missão, eu tivesse transmitido isso para os índios. Felizmente nunca houve um caso desse, eu não me lembro de ter involuntariamente danificado algum índio dessa forma. Essa era uma preocupação minha, E eu fui concluir uma outra coisa com respeito a o porquê que eles estão fazendo isso. Se eu fosse eles, eu me coloquei no lugar deles. E eu precisasse de um aparecimento aberto, franco, direto. O que eu teria que fazer? Eu teria que me proteger. Eu como eles, teria que me proteger. Me proteger como? Sabendo que você, Jevaé, você, Petit, você porta dentro do seu organismo que possam danificar o meu. Entende? Eu só podia fazer essa defesa minha se eu tivesse uma amostra do seu sangue, uma amostra do seu tecido. E não foi difícil eu imaginar que eles estivessem fazendo nessas coisas que viraram até como chacota, viraram chupa-chupa, que eles estivessem fazendo coleta de material. Que eles estivessem coletando sangue para ver o que estava contido naquele sangue que pudesse danificá-los num contato necessário futuro. Certo? Então, e não só o sangue, como também material, células. Eu não sei o que essa luz com alta energia, o que ela podia fazer, se ela podia transportar esse material também. Partículas do corpo, pedaços do corpo, tá? Que pudesse ser mais tarde analisado por eles. Ou talvez até hoje está em moda esse negócio de clonagem. Uma partícula que tivesse DNA que eles pudessem fazer uma repetição. Isso já é recente. Na época eu não pensei nada disso. Tá? Mas pensei que eles estivessem coletando material para se defender, num contato que tivesse necessidade de fazer um contato próximo e que pudesse ser danificado por alguma doença. A população da região ribeirinha, toda aquilo, imaginava como uma agressão a intervenção deles, né? Claro, eles se imaginavam como se você estivesse sendo atacado por algum ser maldoso, assim, tipo um vampiro, um morcego, uma coisa dessa, que tivesse para danificar. Não, pensavam que eram chupa-chupa, que eram coisas que vinham de fora, de outro planeta, e já estão vendo, eles viram formas, viram luz, eles viram formas antes de mim. Eles viram as naves antes de mim, eu passei muito tempo para ver. A população ribeirinha dessas regiões chegou a se armar para se defender desse tipo de fenômeno? Eles usavam foguete, andavam armados, eles andavam com armas, essas espingardas de cartucho, espingarda de caça, eles usavam sim, atiravam até. Vocês documentaram isso através da Operação Prata? Foi relatado isso, eles andavam armados, alguns até atiravam, e outros diziam, não faça isso, porque o próprio padre dizia, não há finalidade nisso aí. Você nunca vai fazer nada. Esse que tentou, apontou uma arma, ficou uma semana, 15 dias, dormente, imobilizado na rede. Coronel, essa experiência que o senhor acabou de descrever, teve alguma influência, alguma alteração na sua vida, na sua forma de pensar o mundo? Isso já foi no finalzinho da Operação Prata? Da aeronáutica foi. Até onde a aeronáutica mandou interromper, logo depois, não demorou muito, logo depois ela foi interrompida. Esse relato foi passado ao meu comandante e foi dito como foi a coisa. Depois o filme foi revelado e foi visto
no auditório, cine, auditório do QG, vários oficiais viram, nós tiramos... Qual foi a opinião deles? Não tinha dúvida. Uma coisa interessante é que nós tiramos de step by step do filme passado devagarinho, tá? Essa forma em pé, isso nós não tínhamos visto, não deu para ver, nós não tivemos noção disso, nós só vimos ver depois da impressão da emoção fotográfica. Essa coisa tinha no alto, no topo, uma porta de avião, um Boeing, uma porta aberta, não vi ser nenhum dentro. Na fotografia não aparece ser nenhum dentro, mas aparece um facho de luz na nossa direção, para o barco onde nós estávamos. Dessa porta, alguém focando alguma coisa na nossa direção. Tá? Mas isso a gente não viu. Eu não sei se na ocasião em que estava com essa luminosidade azul muito forte, que a gente não via que tinha uma forma dentro, só viu aquela bola azul enorme. Perfeito. Agora, com uma declaração desse nível, uma coisa extraordinária como essa, já no 3 ou 4 meses de trabalho na Operação Prato, por que o Comar, por que a Aeronáutica foi então desativar o projeto? Olha, eu te digo que talvez tenha sido por o que eu já disse em outra oportunidade. São perguntas que se faz. Cada vez que você responde, eles querem mais. A população, o mundo, quer mais. São perguntas que você não pode responder. Quem são? Ninguém pode responder. Talvez quem esteja mais avançado nisso é o americano. O russo, talvez. Quem são? Não tem resposta. De onde vem? Não tem resposta. O que eles querem? Também não tem resposta. Essas 3 perguntas que vão ser feitas, que ninguém pode responder e que esvazia o assunto, desmoraliza até a instituição, a Força Aérea, o governo brasileiro. Mesmo assim, não compensaria a Força Aérea manter o projeto em busca dessas 3 ou outras respostas? Não compensaria manter? Por que fechar o projeto? Se eu fosse o comandante, se eu tivesse mando, eu continuaria. Eu obedecia. Eu obedeci mandar parar. Como é que foi essa ordem? Chegou e olha, mandou parar? Cancelada a operação. Tá bom, satisfeito, cancelada a operação. Você bateu continência, acabou, tá certo? Acabou. Para a aeronáutica, para mim continuou. Você continuou fazendo vigília? Também. Mas aí já fim de semana, quando eu podia. Essa conclusão sobre a coleta de material, fazer um antídoto, uma vacina, uma solução sorológica que inibisse qualquer incidência de qualquer moléstia no corpo desses alienígenas, a partir do sangue ou do material colhido do corpo humano, tá? Ela foi, numa ocasião, foi exposta quando eu visitei o Rafael Semperi em São Paulo. Depois de uma longa conversa, a minha opinião foi colocada para o Rafael Semperi. E o Rafael me disse, olha, essa foi a explicação mais lógica que eu ouvi a respeito desse Eu concordo. Tá? Eu concordo. Porque o que eu ouvi era agressão. E não me parece agressão. Eu disse, não foi agressão de forma nenhuma. Foi pesquisa. Para mim foi pesquisa, foi coleta de material. Agora, coronel, o senhor foi a mesma posição que foi colocada para o Jacques Vallée, e ele agradeceu e disse, olha, foi a explicação mais lógica que eu entendi, do que eu ouvi até agora. Agora, depois que a operação foi encerrada, o material permaneceu em Brasília. O material que vocês coletaram deve ter sido muita coisa. Não, a operação permaneceu em Belém. Vai permanecer em Belém. Várias vezes eu tentei escrever um relatório final. Porque o relatório era parcelado, caso a caso, tá? Uhum. Por exemplo, uma noite aconteceu 3 vezes. Então tinha que ser feito um relatório englobando final. Isso e um relatório final. Eu várias vezes tentei escrever e o que eu escrevia eu achava que em Brasília iam me chamar de louco. O que eu ia escrever é o que eu vi. Quem ia ler não estava lá, não viu, ia me chamar de louco. Essa bola, esse troço todo, essas coisas todas, eu achei que eles iam me chamar de louco. Agora, mesmo depois do encerramento da Operação Prato, você continuou pesquisando, investigando, fazendo suas vigílias, como é que foi isso? Aí teve alguma outra experiência interessante? Teve.
Eu uma vez estava em casa, eu nunca relatei isso não. Estou abrindo para você em altíssima confiança pela tua seriedade. Podemos publicar? Pode. Vou repetir. Nunca falei isso para ninguém que autorizasse publicar. Tá? Estou te falando agora. Já estou com 60, daqui a pouco estou com 70. Se chegar lá, se não desaparecer antes. Tá? Eu estava em casa, tinha recebido uns livros do Bob Pratt, que eu pedi ao Bob Pratt, que eu estava querendo estudar mais isso, queria entender mais. Vamos fazer um parênteses. O Bob Pratt o visitou durante a Operação Prato? Logo no início. Da Operação Prato? Logo no início da Operação Prato. Querendo informações? Queria conversar comigo. O que ele perguntava? Qual era o interesse dele? Ele queria saber sobre o que tinha ocorrido, porque eles tinham estado na Ilha dos Caranguejos. E eu nem sabia da existência da Ilha dos Caranguejos, do que tinha ocorrido lá. Depois eu mandei verificar o que foi. E que outros ufólogos procuraram para saber a respeito disso, nacionais e internacionais? Mark Berezovsky, General Shoa, vários. Eu me lembro bem de Mark Berezovsky, nem sei, nunca mais mantive contato com ele. Ele é colaborador da revista também. Ele escreveu, ele telefonou para mim, tá? Mas ele queria conversar e não tivemos oportunidade. Eu não consegui falar, não conheço o Berezovsky pessoalmente. Daniel Rebisso? Daniel Rebisso mais tarde, bem mais tarde. Reginaldo Ataíde? Reginaldo Ataíde esteve em Belém, conversou comigo. Uhum. Tá? Vários ufólogos me procuraram e um deles, o Bob Pratt, me procurou. Teve um cara da Argentina que eu não sei o nome, tá? O Jacques Vallée depois, bem depois, o Jacques Vallée falou comigo anos depois, tá? Me deu até um livro de presente. E o senhor tinha condição de falar alguma coisa, declarar alguma coisa a esses ufólogos nessa época? O senhor era autorizado? Eu conversava com eles sobre o assunto. Eles viram até algumas fotografias, tá? Conversamos com a palavra oficial da Força Aérea Brasileira, tá? E eu não estou autorizado por ninguém para estar dando opinião de coisa nenhuma. Eu não podia falar. E esses ufólogos mantiveram essas palavras? Mantiveram. E continuaram trocando correspondência? Continuavam trocando correspondência. Eu era frequentemente consultado, alguns casos. Logrônio, você sabe do caso de Logrônio? Não? O Rafael, um caso de um padre, uma sonda que entrou, que parou o rádio. Eles mandavam casos para que eu desse opinião a respeito. Ufólogos internacionais? Também, da Espanha. Nacionais e internacionais, e mandavam casos para o senhor analisar? Através do Rafael ser pendurado, o Marco, daquele nosso amigo Osni Schwartz, tá? Eles mandavam, olha, eu trouxe uns casos aqui para você dar uma opinião, você ler isso e dar a sua opinião a respeito. Vários, inclusive nos Estados Unidos. Então eu estava em casa, tinha recebido de presente do Bob Pratt uma porção de livros, eu lia. Esses livros procuravam me aprofundar mais em ufologia, em humanoides, aparecimentos, abduções e outras coisas. Eu fui me munindo de mais conhecimento sobre ufologia. Eu estava interessado, já não tinha mais na Força Aérea, era assunto meu. E um dia eu tinha colocado numa estante, morava na Vila Militar, bem distante da rodovia. Esse detalhe é importante porque não tinha trepidação de carro. Era uma Vila Militar, passasse era um automóvel, um carro de passeio, tá? E os livros estavam colocados, empilhados, um em cima do outro, na minha estante. Eu estava deitado e não estava lendo ufologia. Nesse dia eu estava lendo um outro livro, de Rosa Cruz, ou maçonaria, eu não me lembro que era, mas um livro que não tinha nada a ver com ufologia. E minha filha, essa que está aqui em casa, ela está aqui, ela era pequenininha, estava lendo uma revistinha de criança, da minha cabeceira. Eu estava deitado na cama lendo, e ela estava sentada na minha cabeceira, no chão, e se deslocaram, como se tivesse sido pegado assim a pilha, e se deslocaram coisa e caíram no chão. Inteiros, a pilha inteira, empilhados. Transportados verticalmente, empilhados até o chão. Como se tivesse uma mão embaixo e outra em cima. Isso. Como se pegasse a pilha assim e fizesse isso, foi até o chão. Quando eles bateram no chão, claro que a pilha desmontou. Mas não caíram os livros, eles vieram empilhados até o chão. Bateram no chão e minha filha se assustou.
Lá em ela, está aqui. Ela se assustou. Mas, pai, que engraçado. Ela até a expressão de criança. Pai, que engraçado. Como é que o livro caiu? Nessa mesma altura do acontecimento, minha mulher estava embaixo, preparando uma madeira das crianças. Eles mamaram até muitos anos. Tá? Ela estava embaixo, preparando uma madeira deles. A mesma coisa aconteceu lá embaixo. Só que com uma bandeja onde tinham copos e talheres. A bandeja saiu, minha mulher sozinha lá embaixo. A bandeja saiu voando da pia, voou pela cozinha e caiu. Pum! Não quebrou um copo, mas fez barulho. Eu ouvi aquele barulho de louça caindo e me levantei. Antes disso, eu tinha até brincado. Quando ocorreu, logo caiu essa pilha, foi logo depois que aconteceu esse troço lá embaixo. Até brinquei. Peguei os livros, botei no lugar. Peguei a pilha de livro, botei no lugar, para não assustar minha filha. Até brinquei. Falei, vocês estão querendo que eu leia, eu vou pegar um livro aí e vou ler. Abri um livro, uma página qualquer, e fui ler. Logo que eu estou abrindo o livro, aconteceu isso lá embaixo, na minha casa. A bandeja saiu voando e caiu. Pelo barulho, eu pensei que tivesse machucado alguém, que a minha tivesse cortado, porque tinha barulho de louça batendo. Eu tinha uma escada, era do caso, 2 andares. Eu ia descendo quando ela vinha subindo com os olhos arregalados. Aí eu não fico mais lá embaixo, não. Eu disse, o que era? Não sei, saiu a bandeja voando e caiu. A bandeja não tinha por que sair da pia. Perfeito. É onde você coloca prato todo dia, em copos e não sei o que, toda hora. Ela saiu voando e foi parar no meio da pia, da cozinha. Eu disse, pô, não entendi. Juntei a bandeja e botei no lugar. Aí levei um copo d'água com a minha mulher e tal, tudo bem. Logo em seguida, uns 2 ou 3 dias depois, ela já estava dormindo, eu estava deitado. E estava fazendo uma espécie de desligamento. Fazendo uma mentalização. Pô, estava fora, estava bem desligadão. E era em torno de meia-noite, mais ou menos. Eu estava deitado, minha mulher do meu lado, na cama, e eu estava deitado de lado. Estava deitado assim de lado. De repente, no meu quarto, um clarão muito forte, e um estalido, como se você tivesse ocorrido alguma coisa assim naquela caixa que tem os disjuntores, tá? Como se tivesse tido algum problema ali, aquele estalido muito grande, muito forte, e ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo. Eu me assustei, já vi o troço esquisito, e imediatamente após isso tinha um ser atrás de mim, me abraçando, até numa situação meio esquisita, o cara me abraçando por trás. Eu não gostei muito da história, não. Tá? E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha 1,5 metro mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, essa roupa de mergulho, Volante, neoprene. então era meio fofo, não é colado assim, não, era um troço que, por exemplo, uma pessoa amada parece gorda dentro daquela roupa, tá? O rosto não vi, mas era cinza chumbo, tá? Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para se detalhar, não vi olho, forma de olho, vi olho. E sua mulher nessa história? Continuou dormindo, ela nem sabia de nada. Ele, calma, não vamos fazer mal nenhum. O cara me abraçou, eu olhei que esse baixinho estava aqui na minha cabeceira. Eu estava ao contrário dela. Logo em seguida, o outro estalido e o clarão desapareceram. Eu fiquei muito assustado. Houve alguma situação de perda de tempo? Não me lembro. Não me lembro, porque eu fiquei depois raciocinando, pô, será que eu sonhei? Será que que foi um troço esquisito? Mas 2 vezes eu estava, quando ele, acordado do primeiro estalido, o segundo estalido, e essa troço todo, eu digo, porra, eu não entendi. Eu não me lembro se eu desci para beber água, eu acho que desci e fui beber água. Um troço desse qualquer, foi tomar risco, sei lá que porra. Esse tipo de coisa incomodou nos dias Não, seguintes? no dia seguinte,
Voltou a acontecer? No dia seguinte, não. No dia seguinte, eu fui pro quartel. Minha mulher sempre fechava o portão da casa, por causa dos cachorros e por causa das crianças. Eu saía com o carro de ré. Quando eu saía, ela fechava o portão. Então ela me acompanhava até o carro. Eu entrava no carro, me despedia dela, saía com o carro de ré, ela fechava o portão e eu ia embora pro quartel. Eu tinha, nessa época, tem um fato relativo a esse carro de novo, eu tinha um Alfa Romeo azul marinho. Eu fui meter a chave no carro, o carro estava na garagem, meti a chave no carro, na porta do motorista. Quando eu cheguei perto da porta, a porta do outro lado abriu. E minha mulher estava vendo, ela ficou assustada. A porta do outro lado abriu, sozinha. Eu não tinha tocado no carro. Eu estava com a chave, fui chegando perto. Quando eu fui para abrir o carro, a porta do outro lado abriu. Pá! Pá! Abriu. E minha mulher ficou olhando, já tinha acontecido esse negócio de noite. Do livro cair, da bandeja sair voando pela cozinha. De manhã a porta do carro abre sozinha. Aí ela ficou assustada. Eu até brinquei. Olhei, companheiro, você não vai andar muito não, a viagem é curta. Daqui pro Quejeiro, minha casa do Quejeiro é pertinho. Companheiro, a viagem é curta. Conversando com alguém imaginário. Aí sentei no carro. Aí estiquei a mão para fechar a porta. Quando eu estiquei, a porta fechou sozinha. Aí minha mulher ficou mais assustada ainda. Que coisa é essa? Pum, fechou. Eu saí, fui pro QG. Nós está hasteando a bandeira, estou batendo continência e o meu braço esquerdo coçava muito. Eu doido para parar aquele. A bandeira chegar lá no topo e parar o hino, para eu poder coçar meu braço. Eu não podia tirar a mão da pala. Aí o braço coçando, marcou muito. Eu, quando parou, eu cocei, eu olhei que estava vermelho esse lugar aqui. Eu te mostrei isso? Não. Estava vermelho nesse lugar. Eu vi que, pô, esquisito. Tinha um ponto vermelho e todo em torno assim, cor de rosa. E nesse ponto, esse ponto desde essa braço direito, de 77 a 8 pontos no mesmo lugar. Tá? Aqui, ó. Aí, pô, passou, eu vivia com esse troço coçando. Eu estava trabalhando, estava fazendo minhas obrigações lá na minha mesa e tal, por isso que eu coçava esse troço. Aí um dia, por mera curiosidade, eu apertei nesse ponto. Aqui. Presta atenção aqui. Quando eu apertei, parece o troço aqui na frente, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. E se eu apertar assim, você vai ver que ele aparece aqui no meio, ó. Passa a mão. Tá vendo? Como se tivesse uma coisinha de plástico, um pedacinho de plástico aqui, ó. Olha aqui, ó. Fica né? O senhor já fez algum raio-x, algum tipo de... Já não sai nada. Olha aqui, ó. Olha o ponto aqui. Pega nesse ponto aqui. Aqui não, na ponta ali. Eu tô sentindo uma coisa, parece uma agulha que ficou lá dentro. Uma bem mole, um plástico. Plástico. Uma agulha de plástico que entrou e ficou. E não parece ser veia. Não é. O senhor aparece a ponta ali, eu vou apertar uma vez aqui, se aparece isso. Muito estranho. Tá? Vamos fazer uma cirurgia para isso aí? Eu não. Já me aconselharam, não. Escuta só. Eu conversei depois com a equipe, ó, isso aqui. Os caras ficaram olhando. Aí o cara falou, eu tenho a mesma coisa na perna esquerda. Eu acho que era esquerda. É uma das coxas. Ele tinha isso numa coxa. O Flávio, esse sub que morreu de derrame. Tá? Ele tinha uma coisa dessa na perna esquerda. Mesmo tipo de coisa? Mesma coisa. E os demais? Não, só nós dois. Só eu e ele. E ele já morreu, hein? Pois é. Mas ele morreu primeiro que eu, mas ele na frente. Depois eu conversei com um amigo meu, médico. Mostrei, ele disse, esquisito. Vamos ao hospital, vamos ver isso aí. Fizeram a regulagem do raio-x para pegar a pele e tal, não sai nada. Uma vez que eu fui a São Paulo, conversei com o Rafael Semperi lá. O Rafael tinha metade do apartamento dele, é ufologia. Tinha arquivos, tinha máquina. Hoje está pior, eu imagino. Tá, deve imaginar. Ele chegou e então pegou uma bússolazinha, pequenininha que ele tinha. Ele chegou, vou dar uma olhada aqui. Quando ele colocou a bússola em cima, ela oscilou. Por isso que eu sugiro, pode ser uma evidência física sem precedência na coisa. Tá? Ele chegou, colocou, ele fuma cachimbo, né? E ouve muito mal, ele ficou assim, então ele...
só deixa eu ver isso aí. Eu quando mostrei, olha aqui, ó, aparecendo. Uhum. Aí ele chegou, pegou uma bússolazinha pequenininha, parecia uma latinha de pomada. Ele botou aqui em cima, a bicha tum, variou. Ele disse, Holanda, isso aí é um troço que eu nunca tinha visto. Conversei com o médico, mandou eu fazer a pesquisa radiológica, isso aí não aparece nada. Aí eu conversei, falei até com o Rafael, eu vou mandar abrir a pele aqui e ver o que é. Rapaz, se eu fosse você, não faria não. Deixa como está. Está te prejudicando? Não. Te incomoda? Não. Hoje não incomoda mais. Eu já sugeri diferente, tirar isso aí. Eu não, deixa usar. O senhor entende que o governo brasileiro continua fazendo pesquisas ufológicas, seja na Amazônia? O Ministério da Aeronáutica. Tá? Tenho amigos lá, mas eu nunca ouvi falar disso. Que tivesse um programa, numa eventualidade, ocorrer um fato, o Ministério vai investigar. Como investigou o caso dos F-5, aqueles que saíram atrás. Tá? Mas com o programa, eu não acredito. Não tenho conhecimento. Mas o senhor acha que deveria, então, haver um programa desse tipo mantido pelo governo brasileiro de pesquisa? A minha opinião pessoal, eu acho que sim. Se eu fosse comandante, se eu fosse mando na Força Aérea Brasileira, eu faria sim. Eu já tenho minhas razões pessoais. Mas mesmo que eu não as tivesse, se eu fosse comandante, eu mandaria sim. O que o senhor imagina que foi feito da Operação Prato, dos documentos? Acho que estão arquivados, sem dar muito valor a isso. Não tive conhecimento de nenhuma repercussão disso no Ministério da 500 fotografias, dezenas de filmes. Não foram 500 fotografias para eles. Foram as fotografias contidas no relatório. Alguns negativos. A maioria ficou no mar. Em Belém. Existe alguém lá, que o senhor sabe, que esteja tomando conta desse material? Ele está guardado no segundo comar e você não vai obter nada a respeito disso. Ninguém abre isso. Tem alguém tomando conta, alguém cuidando, mantendo isso aqui? A minha seção, a qual eu pertenci, fica guardado, mas você não terá sucesso nenhum. Ninguém abre, nem Brasília, nem Belém. Os meus filmes, os 4 filmes que foram feitos, filmes de filmadora, te falei que foram mais de 500 fotografias. Mas os filmes foram feitos 4. Um era do Ministério da Aeronáutica. 3 eram meus. Os 4 foram do Ministério da Aeronáutica, eu nunca tive meu de volta. Os outros foram comprados com meu dinheiro, foram feitos por mim e a Aeronáutica nunca me devolveu. O senhor nunca pensou em guardar um souvenir desse material? Não, veja bem, eu lhe falei, a Força Aérea foi e é a minha vida. Eu adoro a Força Aérea Brasileira. Muito mais quando estava lá dentro. Tá? Hoje eu fico de fora, vendo como é que meus companheiros, os que me sucederam, como é que estão fazendo com ela, para que ela prospere, para que ela progrida, para que ela se engrandeça. Eu sempre tive um respeito muito grande pela Força Aérea e pelo meu serviço. E eu nunca faria isso com a Força Aérea. Fiquei calado 20 anos. Fui consultado, fui procurado várias vezes. Me pediram que eu escrevesse, que fizesse a declaração. Você mesmo, você me pediu, eu disse, não posso falar. Hoje não, hoje estou na reserva. E para os militares que permanecem na aeronáutica, que sabem que existem esses documentos e que a população tem o direito de conhecê-los, você não acha que vai ter um certo embaraço? Você não acha que esses documentos deveriam ser liberados para o público? Aí já é decisão de comando. Eu acho que, a minha opinião, é aquela que eu te disse. Se abrir, se disser, logo em seguida vem outras perguntas que o Ministério da Aeronáutica, o governo brasileiro não tem resposta. Para evitar esse constrangimento, não se fala nada. Uma vez eu estava assistindo o Flávio Cavalcante, um interrogatório sobre isso, um cara perguntou, já que essa coisa, por que eles não pousam no Maracanã para todo mundo ver? Se acontecer um caso desse, um pouso na esplanada do Planalto, aí não tem jeito. Não é? O que eu acredito é que em futuro próximo, bem próximo, e posso ser até um pouco mais abusado do que eu estou te dizendo, não chega a 2 anos, esse evento vai acontecer. Dentro de 1 ano e meio a 2 anos, esse evento vai acontecer. Contato claro, aberto, todas as televisões do mundo, CNN, Globo, todo mundo vendo. Isso deve acontecer dentro de um futuro bem próximo. Você entendeu a minha posição? Antigamente não dava, eu ficava... Perfeitamente. Falasse qualquer coisa, isso
primeira coisa que chegava o ministro, se chegasse a pública, a televisão, se eu tivesse o desplante chegar na televisão e dizer, eu vi porque não sei o que, alguma coisa assim. O ministro chegava na televisão e disse, o coronel não está, o capitão não está autorizado a falar, não há nenhum crédito da Força Aérea a esse assunto, e eu ficava numa situação muito de babaca, essa história toda. Bom, o capitão não está autorizado, não tem nenhum valor a declaração dele. Hoje eu sou da reserva, vou falar o que quiser. Pode me prender que eu estou morrendo de rir.